Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e estamos aqui reunidos mais uma vez para dar continuidade ao estudo da obra Renúncia. Renúncia, esse romance trazido a nós por Emmanuel através da mediunidade, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. O estudo vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h30, e para aqueles que não puderem estar conosco no momento em que ele for ao ar, basta que depois busquem no nosso canal Videira Espírita as listas de reprodução, que lá encontrarão os estudos anteriores do livro Renúncia e também das obras há 2000 anos, da obra 50 anos depois, Paulo Estevam, e que foram os livros que lemos antes, não é? E lá também os demais episódios de Renúncia. E também toda a programação do canal. E então, para que possamos dar início ao nosso estudo, numa ambiência adequada a esse estudo, com o nosso pensamento serenado, não é? Vamos ler uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, trazido a nós também por Emmanuel, através da psicografia do nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier. A mensagem que leremos hoje será a mensagem de número 29, intitulada No Estudo da Salvação. E Emmanuel destaca a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Vamos ver as considerações do benfeitor. A expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que iam se salvar. De qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da Igreja nascente conheceram aflição e martírio, lapidação e morte, apedrejamento e morte. Designados por Jesus para a obra divina, não se forraram à dor. Mãos calejadas em duro trabalho conheceram sarcasmos soezes, sarcasmos vis, sarcasmos grosseiros, não é? E vigílias atrozes. Encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantia a segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia a lição em troca do conhecimento e a luta como preço da paz. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, a distância do suor na margem evolutiva, tanto quanto triunfar não significa a deserção do combate. Consoante, de acordo com esse sentimento, com o ensinamento, de acordo com o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para folhearmos as páginas deste romance Renúncia.
Romance que tem nos ensinado tanto a cada encontro. E pedimos, Senhor, lucidez para compreendermos as lições que teremos hoje. Que o anjo guardião de cada um de nós esteja em nossa companhia, para que possamos ser por ele inspirado, ser por ele levado à compreensão das lições. Ser conosco, graças a Deus. Então, amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo, fazendo aquele breve retrocesso que fazemos sempre para nos situarmos na lição, né? Na história, onde paramos no encontro anterior. Nós vimos que Susana, quando Cirilo questionou o que era aquilo tudo que estava acontecendo, né? Porque havia acabado de estar diante de Madalena, aquela situação impossível de entender, né? Ele perguntou a Susana o que era aquilo tudo, e ela então afirmou que aquilo havia sido o maior crime da vida dela, o que deixou Cirilo e Jaque espantados, né? Depois disso, então, Madalena morreu. Cirilo e Jaque cuidaram de todo o sepultamento, né? Por sua vez, Susana e Beatriz foram enviadas para casa. Beatriz sem saber de nada, né, do que estava acontecendo, porque ficou na sala, né? E então Cirilo e Jaque tomaram conta de todo o sepultamento. E ao retornarem para casa, na Cité, levando com eles Alcione e Rob, exigiram que Susana contasse toda a verdade. Ela não queria contar na frente de Beatriz, mas se viu obrigada a isso, porque Cirilo disse que ela tinha que contar, Beatriz tinha que saber, até porque depois, um dia, podia ainda cobrar coisas dele injustamente, né? E então o Rob foi recolhido aos seus aposentos, né? Ele não presenciou nada daquilo, ele não sabia de nada da história. E eles todos, então, se reuniram para ouvir a confissão de Susana. E nessa confissão, ela conta todos os detalhes, com muito sofrimento, com muito choro, muita vergonha, né? Mas Beatriz, então, fica sabendo que Alcione é sua irmã. E quando Susana termina, né, de contar, de confessar, Cirilo tem ímpetos de matá-la. E ele é impedido por Alcione e acaba por entender que realmente aquilo não fazia nenhum sentido, né? Ele não deveria fazer aquilo, agir daquela maneira, né? E Cirilo, então, passa muito mal, tem umas sensações muito ruins, né? E vem a ter um AVC. E Beatriz e Alcione, então, ficam juntas, né? E aguardando o desdobrar dos acontecimentos. E aqui nas anotações, Beatriz, então, faz graves acusações à mãe, né? Diz que detesta a mãe, demonstra toda a sua aversão a ela, né? E Alcione, espírito superior que é, amorosa, busca então mostrar a ela, a jovem, que sua mãe está doente, que sua mãe estava sofrendo muito com tudo aquilo que havia confessado, né? Por quê? Porque ela estava arrependida e envergonhada de tudo que havia feito. Mas Beatriz ainda não disse que não conseguia perdoar, não conseguia sentir por ela nada de bom, né? Mas diante do questionamento de Beatriz, ela faz então, porque ela pergunta, né, sobre sua mãe que sofreu, né?
por causa da minha mãe. Mas, diante desse questionamento de Beatriz, ela faz pensar na sua mãe, né, Madalena, não estaria naquele momento descansando após seus sofrimentos e lutas, né, e que, por algum motivo, ela teve que passar por aquilo tudo, né. E Beatriz, então, diz que contará tudo ao noivo, que está por chegar, né, e ao que Alcione aconselha não fazê-lo. Primeiro, porque não deviam contar tudo aquilo, né? Desdobrar os problemas familiares diante dos outros, e que ele gostava muito de Susana, né? Então, até para não expor, não expor Susana a ele, né? Contar todo aquele problema todo, tudo quem realmente Susana era, diante do noivo que tanto gostava dela, né? Beatriz, então, concordou em manter aquilo em segredo, manter aquilo em família, né? E com isso, Beatriz se manteve na situação de governanta, né? Então, nada mudou, né? As coisas dentro da casa não ficaram como estavam antes, né? E 24 horas, então, após as graves revelações e tanto sofrimento, morreu Cirilo. Foi enterrado ao lado de Madalena, e no funeral, a viúva, né, Susana, foi ladeada, né, foi amparada pelo braço filial de Alcione. E quando o corpo foi baixado, Susana deu uma gargalhada estranhíssima, né, uma gargalhada muito estranha, e todos olharam assim atônitos, né? Na realidade, Susana havia enlouquecido. E assim terminou o 4º capítulo, e nós fizemos a pausa do estudo. E hoje, então, nós retomaremos, para quem tem essa versão, essa edição do romance, nós retornaremos à página 317, que é o início do 5º capítulo, intitulado Provas Redentoras. Então, vamos dar início ao estudo. A vida familiar no palacete da Cité tornara-se bem amarga. A viúva da Benpor perambulava pelos aposentos dementada e combalida. O velho Jacques, dominado pelos dissabores acerbos, vivia entre o leito da decrepitude e as lágrimas sem consolação. Imagine o que devia doer naquele pai, ver a filha naquele estado por consequência de seus crimes. Beatriz, na sua mocidade cheia de sonhos, ainda não saíra da penosa estupefação, dando mostras de singular abatimento. Foi aí que Alcione fez valer as virtudes da sua fé, por maneira a satisfazer plenamente os novos deveres. Nunca abandonava Susana, de quem se fizera enfermeira dedicada e afetuosa. Alguém pediu? Não. Partiu dela. Esta é Alcione, espírito superior, cuidando daquela alma doente. Rob continuava trabalhando em São Jacques, vindo somente 3 vezes na semana visitar a irmã adotiva, sempre mergulhado em profunda melancolia. Certa ocasião, em que o velho professor entabulou com o rapaz uma palestra mais longa, Alcione foi chamada pelo generoso velhinho, que a interpelou carinhosamente. Não posso consentir que o nosso Rob continue ausente desta casa por motivos de serviço. Considero mais acertado que deixe a igreja de São Jacques do Passo Alto, vindo morar conosco. Não podemos esquecer que ele é teu irmão, isto é, filho adotivo da nossa querida morta.
Sim, respondeu a jovem solícita. Nada tenho a opor, mas olho que seria uma falta grave privar meu irmão dos benefícios do trabalho. Aqui já mostrando, né, os perigos da ociosidade, né? Então, ela está aqui, acho que, ok, precisamos, podemos cuidar dele, ele pode vir, mas não pode ficar sem trabalhar. É importante o trabalho, né? Mas Job, Alcione, é muito doente para desdobrar-se em tantas ocupações. Mas o senhor não está de acordo comigo relativamente às vantagens de uma vida laboriosa? Não quero parecer cruel, antes quero reconhecer a magnanimidade do seu coração com semelhante lembrança. Mas o amor ao trabalho é uma das mais nobres heranças que mamãe nos deixou. Basta lembrar que, embora paralítica, ela costurou por muitos anos para nos criar e manter. Além do mais, é sempre útil ao enfermo entreter-se com alguma coisa. A inatividade costuma induzir-nos nas falsas apreciações dos desígnios de Deus, a impaciências e a desesperações e rebeldias, porque ele já tem tendência, ele já é rebelde, ele é reclamão, né? Ele já tem uma tendência a isso. Então, se ele ficar na ociosidade, só pode se agravar, não é? Percebendo que o amoroso ancião anotava-lhe mentalmente as palavras com sincera atenção, acrescentava dirigindo-se ao rapaz. Não é verdade que sempre ganhaste muito com a dedicação ao trabalho, Rob? Sim, isso é incontestável, disse o menino, né? Mas deixando perceber que desejava umas tantas alterações de regime, acrescentou: entretanto, se possível, gostaria de transferir-me de São Jacques para outra parte. As recordações de São Marcelo me acabrunham, e depois aquelas crianças irônicas muito me atormentam com os dichotes, né, com a zombaria e indiretas. Ora, Rob, disse Alcione com bondosa austeridade, ainda te preocupas com as tolices de meninos ignorantes? Estão sempre a tecer comentários dos meus aleijões. E que tem isso? Quando cumprimos nosso dever perante Deus e a consciência, a grosseria ou a ingratidão dos outros são relegadas ao baixo plano a que pertencem. E vamos lembrar que esse espírito é o espírito de Antero, Antero de Oviedo, né? E essa é uma das características dele, né? Da expiação, de estar aqui espiando, é ficar reclamando. Né? Quando estamos diante de uma expiação, é aquela que nós reclamamos, que nos queixamos. Né? Então, não vamos esquecer que esse espírito traz muitas histórias que nós conhecemos. Né? O bondoso ancião acompanhava a neta admirado de ver como conseguia aliar tão facilmente a energia à meiguice. Se invocas as lembranças de São Marcelo, prosseguiu a moça ternamente, dando-me a entender tua saudade de mamãe, recorda que ela cumpriu o seu dever até o fim. Nunca nos pediu uma casa mais confortável, nunca reclamou contra as águas da chuva que invadiam nosso quarto, conservou-se de agulha na mão enquanto Deus lhe permitiu a graça de trabalhar, enriquecendo o nosso esforço. Os aleijões do corpo, Rob, são melhores que os da alma. O rapaz experimentou certo abalo ao ouvir as últimas palavras. Reconhecendo-lhe a estranheza, Jaque procurou intervir carinhosamente. Alcione tem razão, exclamou atencioso. O trabalho é uma bênção de Deus. Não te deves agastar, meu caro Rob, com os obstáculos encontrados. Todos nós temos uma dificuldade a vencer na vida. O próprio Jesus não caminhou sobre flores. Então, nós estamos aqui vendo Alcione mostrando a Rob a importância do trabalho,
né? A necessidade de se manter. E, se puderem fazer algumas modificações, serão feitas, mas jamais deixar de trabalhar. É a lição que a mãe deixou, né? Que lá paralítica jamais deixou de trabalhar. E, dirigindo à neta um olhar significativo, murmurava: apesar disso, minha filha, espero não te aborreça se eu pedir a Henrique a colocação do rapaz mais próximo de nós. Poderá, por exemplo, empregar-se nos serviços de São Landry. O filho adotivo de Madalena agradecia com a expressão satisfeita, enquanto a jovem concordava. Não tenho objeção a fazer, desde que Rob continue a descobrir cada dia a grandeza do espírito de serviço. Daí a alguns dias, Henrique de Saint-Pierre, noivo de Beatriz, conseguia a mudança desejada com grande júbilo para o rapaz, que se transferiu definitivamente para Cité, podendo assim ficar em contato diário com a irmã adotiva. A dedicação de Alcione à viúva da Davenport era um exemplo vivo de amor a calar fundo no coração dos familiares. A própria Beatriz parecia mais concentrada nos problemas graves da vida. Aquele ar de despreocupação que lhe caracterizava a juventude desaparecera. Tornara-se mais acessível aos criados, ouvia com interesse as advertências do avô, que não se sentia muito encorajado a prosseguir enfrentando as borrascas fortes do mundo. O noivo notara satisfeitíssimo aquela transformação. Ela amadureceu, não é? A jovem Davenport aliava agora a beleza juvenil, larga dose de reflexão ao cogitar dos problemas do destino e do sofrimento. A dor abrira-lhe novas possibilidades de inspiração religiosa. A perturbação mental da genitora impedia o culto doméstico, tais as condições precárias do seu organismo. Mas, sempre que lhe era possível, lia e meditava longa e atentamente o Evangelho de Jesus. Sua conversação tornara-se mais rica e substanciosa. Alcione tinha com isso grande consolo. Havia um mês que morrera Madalena Villamil. O estado mental da viúva apenas se agravara. Noites inteiras passava ela em gritos alarmantes, em sinistras visões. Alquebrado pelos anos, cheio de achaques e mais pelos desgostos profundos que lhe golpearam o coração, o tio de Cirilo esperava a morte resignado. Beatriz atendia aos múltiplos encargos domésticos e apenas Alcione velava pela doente, com as suas infinitas reservas de amor cristão. Infinitas reservas de amor cristão. Às vezes, alta noite, a demente sacudia-a com gestos de pavor. Vês, Alcione, Satã vem chegando com as suas sentinelas perversas. Ah, que desejam de mim? Já confessei tudo. Esta casa não é lugar de demônios. Voltem para os infernos. E aqui temos uma nota de Emmanuel, que vamos ler. Tá bom? Todas as manifestações de espíritos obsessores no tempo antigo eram tomadas à conta de aproximação de Satanás. Então, sempre faz que quando tinha essas obsessões, eram vistas como aquele que vinha do inferno, né, com Satanás. E arrojava-se de joelhos, exclamando: Deus me livrará das fúrias do maligno. Porque confessei a verdade, Satanás persegue minha alma. Não a levarás, bandido. Não se exalte, senhora Susana, observava a moça com doçura. Vamos orar pedindo a Deus calma e resignação. Tranquilize-se. O poder das trevas se anula ante a luz divina.
Vamos fugir para os braços de Deus como as crianças que buscam o colo materno quando uma fera se aproxima. Suplicava a proteção de Deus em voz alta, no que era seguida palavra por palavra pela infeliz demente. Terminada a rogativa, Susana mostrava-se mais calma, agradecia com sorrisos infantis e ponderava. Só o teu coração compreende as minhas necessidades. Todos me dizem que estou alucinada, que não vejo senão perturbações do meu próprio espírito. Meu pai me manda reagir sem que eu possa fazê-lo. Minha filha crê que eu esteja sendo vítima de ilusões. Entretanto, Alcione, o demônio vem sempre ao meu quarto tripudiar do meu remorso intraduzível. A consciência dela, né? A consciência gritando, acusando, se mostrando da pior maneira possível. Né? Quando oras comigo, ele se prontifica a sair, mas faz um sinal dando a entender que voltará no primeiro ensejo. Então, ela está ali, ela está realmente, ela vê os espíritos. Não é imaginação, não é perturbação, ela está neste momento, essa loucura, em consequência dos crimes cometidos, né? Abriu as brechas, né? Para que a espiritualidade inferior se acercasse dela e a obsediasse. E ela os via, ela via cada um deles. Né? Acalme-se, senhora, procure pensar na magnanimidade da providência divina. Quando se aproximarem os maus espíritos, aqui ela está dando uma orientação para Susana. Quando se aproximarem os maus espíritos, ofereça-lhes um pensamento de sincera confiança no Altíssimo. Peçamos-lhes perdão pelo mal que acaso lhe tenhamos feito, né, em alguma outra encarnação, né, em outras eras. Humilhemo-nos recordando Jesus, que era imaculado e aceitou a cruz imposta pelos algozes. Então, para que ela não tivesse medo quando eles surgissem, mas que lhe dedicasse bons pensamentos, que lhe pedisse perdão, né, por algum mal que ela não lembrava e que pudesse ter feito a eles. Né. A enferma escutava-lhes as exortações carinhosas de olhar desvairado e respondia: teus conselhos são justos. Sabes que meu estado não é apenas uma alucinação. Sim, a senhora não mente. Ao ouvi-la, Susana Davenport, em pleno desequilíbrio das faculdades mentais, exibia olhares mais estranhos e replicava com os seus remorsos pungentes. Já menti quando sacrifiquei tua mãe, mas agora desejo só a verdade. Porque deixei a falsidade, Satanás me atormenta. Tudo isso, porém, passará depressa, esclarecia a jovem pacientemente. Sim, passará, passará, concluía a enferma, atenuando a exaltação. Porque essa sensação de que, por ela confessar, então Satanás vem atormentar. Mas os espíritos se aproximam, porque ela está ali arrependida, querendo se melhorar, né? E eles não querem isso. Eles querem que ela continue louca, atormentada, dementada, né? Em seguida, a filha de Madalena vigiava em prece até que a mãe de Beatriz conseguisse adormecer. Ela ficava ali, velando, né, por Susana. O ambiente doméstico continuava carregadíssimo. Imaginem, né, tantas presenças espirituais negativas, o estado de ânimo, de espírito de Susana devia ser muito carregado mesmo. Numa noite de grandes perturbações, Susana dirigiu-se à carinhosa enfermeira em pranto convulsivo. Não me deixes ir para o cárcere. Já estou sendo castigada rudemente, minha santa menina. Não será melhor que a morte me colha aqui mesmo como lição para todo mundo?
Muita gente na cité há de evitar o pecado quando souber que estou morrendo atormentada no seio das coisas que pertenciam à tua mãe. Não pense nisso, dizia a interlocutora generosa, tranquilizando-a. Ninguém a levará daqui. Esta casa é sua e pessoa alguma poderá atentar contra os seus direitos. Hoje, voltava a exclamar a louca de olhos esgazeados, vi o infame padeiro. Ela viu, né, o infame padeiro. Então, na outra nota de Emmanuel, que esclarece. O povo de Paris dava ao espírito das trevas a designação de padeiro, a fim de não pronunciar a palavra diabo. Então, só para não dizer a palavra diabo, falavam padeiro. Hoje, voltava a exclamar a louca de olhos esgazeados, vi o infame padeiro aproximar-se de meu pai e soprar-lhe alguma coisa aos ouvidos. Ela viu ele fazendo isso. Daí a momentos, ele e Beatriz declaravam-se resolvidos em me afastar de casa. A senhora ficará comigo, murmurou a jovem Villamil, consolando-a. Não precisa inquietar-se, porque, antes de tudo, Deus nunca nos abandonará. Com efeito, no dia imediato ao almoço, dando a impressão de que houvera pensado muitíssimo antes de apresentar a proposta, Jacques falou muito trêmulo. Minha querida Alcione, Beatriz e eu estivamos pensando na dilação dos teus sacrifícios e no melhor meio de atender à situação da nossa doente. Como talvez não ignores, temos estabelecimentos em Paris, onde a enferma pode ser bem tratada sem exigir tanto da tua proverbial dedicação. Então, nós estamos. O que ele está falando? Alguma coisa que Susana viu. Né? Ela viu o pai dela sendo influenciado pelos obsessores. Né? Pois, por quê? Por que motivo? Porque eles estavam ali tentando fazer com que ela fosse levada para uma clínica, né? Um hospital psiquiátrico, porque Alcione estava ali, próxima, atrapalhando o trabalho deles. Com certeza, era isso, né? E ela viu isso tudo. E estamos aqui já trazendo essa proposta a Alcione. E perguntou a filha de Madalena surpreendida: pensam assim em afastá-la do convívio doméstico? Efetivamente, as prolongadas vigílias te consomem a saúde. Por minha vez, não te posso ajudar, dado o meu grande esgotamento físico. Não, não, retrucou Alcione firmemente. Não concordo. Dona Susana não deve, não pode sair daqui. Estou habituada a vigílias e, além disso, a pobrezinha haveria de sofrer muito. Mas estaria salvo de qualquer necessidade no estabelecimento onde pensamos interná-la. Mas isso não lhe garantiria tranquilidade nem melhoras quaisquer, pois o de que ela mais necessita é de carinho no transe doloroso por que passa. Estou certa de que não lhe faltariam enfermeiras dedicadas, mas, ainda assim, sempre se consideraria abandonada por nós, no meio de doentes de toda espécie, quando pode perfeitamente tratar-se ao nosso lado, sem que lhe falte o conforto da ternura familiar. Está aqui. Isso é um espírito elevado, dando as demonstrações do verdadeiro amor. Beatriz, que prestava grande atenção aos argumentos da irmã, objetou. Tua atitude é nobilíssima, porém, nós não podemos pôr de lado a tua saúde. Além disso, as observações de minha mãe, no estado de loucura em que se encontra, são muito impressionantes para quantos nos visitam. Olha aqui qual é a preocupação de Beatriz. O que os outros vão dizer?
Os gritos de minha mãe vão chegar aos ouvidos daqueles que frequentam a nossa casa. Vão sair por aí falando. Olha, a preocupação dela é essa, a vergonha, né, do que os outros vão dizer. E o que Alcione mostra é aquela máxima do devemos honrar pai e mãe. Mas não, ela não está preocupada em honrar a mãe. Né? Ela está preocupada com o que os outros vão dizer. A mãe está atrapalhando a vida do lar. Vamos ver o que Alcione fala. Pois eu me comprometo a tê-la sob a minha guarda exclusiva. Não se preocupem comigo. Sinto-me forte. Os cuidados com a doente vêm constituindo para mim um grande consolo. A ausência de deveres imediatos nos inclina, por vezes, a reflexões indevidas. Eis porque a companhia de Dona Susana tem sido de imensa utilidade para mim. Quer dizer, ela ainda está trazendo os benefícios que ela está recebendo por cuidar de Susana. Está mostrando um outro lado, né? Desde a partida de mamãe, sinto certo vazio na alma. Ao tocar o cravo para a enferma, recordo-me que seu espírito deve estar satisfeito. Será possível que desejem suprimir semelhante satisfação ao meu trabalho diário? Então, nós vemos aqui, ela não quer deixar de cuidar. Ninguém precisa se preocupar com ela. Né? Ela está habituada à vigília, está habituada ao cuidado, a ausência da mãe e os cuidados que ela dava à mãe estão fazendo falta a ela. Ela não está reclamando, ela quer cuidar de Susana. E ela diz uma coisa aqui, assim, a ausência de deveres imediatos nos inclina, por vezes, a reflexões indevidas. Quando nós deixamos de fazer aquilo que devemos fazer, deixamos as nossas tarefas de lado, ficamos na ociosidade, nós começamos a ocupar esse tempo com coisas inadequadas, com coisas erradas, desnecessárias, fazemos reflexões indevidas, como ela diz aqui. E isso me levou ao que Paulo de Tarso, lá que está relatado no livro Paulo e Estevão, e Paulo de Tarso aconselhou a João Marcos. João Marcos, né, e sobrinho de Barnabé, estavam naquela viagem, né, eles iam embarcar para mais distante. E ele não queria mais seguir viagem com Barnabé e Paulo de Tarso. Então, ele conversa com o tio, né? E o tio conversa com Paulo de Tarso, que diz, não, nós vamos continuar. Você não quer seguir? Então, você volta para Jerusalém. Mas nós temos a nossa meta. E conversou sobre isso também com Barnabé, né? Chegado o dia, então, da despedida, né? Ele conversa com Paulo de Tarso e diz que vai procurar trabalhar, né? A servir a Deus com toda a sua alma. Isso que João Marcos disse a Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso disse, fazes bem e cumprirás teu dever assim procedendo. Daí vou ler aqui as palavras de Paulo de Tarso para João Marcos. Lembra sempre que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso, mas quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé, mas quando chegou ao repouso, foi vencido pela devassidão, pela libertinagem. Judas
Começou bem e foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a impressão da triunfal entrada do Mestre em Jerusalém para que cedesse à traição e à morte. Com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil não venhamos nunca a descansar. Não descanse, não pare, não fique ocioso, porque é na ociosidade que o mal sobrevém. Então, se alguém quiser retornar, Paulo Estevão, página 310, o último parágrafo. E é isso que Alcione está alertando aqui, né? Beatriz lembrou a realização das suas aspirações de moça, sua infância confortada e a juventude feliz. Comparou-a com a exemplificação de Alcione e sentiu os olhos rasos d'água. Nem ela, nem o avô se atreveram a falar mais na remoção da enferma. Nesse ínterim, quando se levantaram da mesa, o velho Jacques valeu-se da oportunidade de estarem a sós os três e chamou a atenção da filha de Madalena para certo problema que o preocupava. Alcione, disse afavelmente, aproveitando este momento de calma, devo dizer-te que mandei buscar, por pessoa de confiança, tua certidão de batismo em Versailles, mas quero crer que fosses batizada na Espanha, por iniciativa de Antero de Oviedo, porquanto em Versalhes nada se encontrou. Ah, sim, murmurou a moça hesitante. Posso saber o motivo da providência? É a necessidade de regularizarmos a questão da herança paterna. Beatriz e eu precisamos atender a essa parte. A jovem Villamil fez um gesto de grande admiração e exclamou: por favor, não façam isso. Renuncio voluntariamente em favor de Beatriz. Sua felicidade, seus bens são os meus. É impossível, minha filha, respondeu o avô atenciosamente. É justo pensarmos no futuro. O destino dá muitas voltas e não seria razoável descuidar da tua situação quando te assiste um direito sagrado. Agradeço tanta dedicação, acentuou a moça com firmeza e ternura. Mas a minha renúncia à herança material de meu pai é decisão que não posso modificar. Por quê? Interrogou Beatriz, ansiosa de repartir com a irmã o copioso quinhão de sua fortuna. Já que me perguntam, devo esclarecer. Minha irmã se casará muito breve e não temos o direito de degradar Dona Susana no conceito do genro, que, afinal de contas, será também seu filho. Henrique de Saint-Pierre sempre enxergou na futura sogra uma desvelada amiga. Neste amargo período de enfermidade, tem-na tratado com especial carinho. Seria justo desfazer uma atitude tão nobre, tão só, por uma razão de possibilidades financeiras que passam com o tempo? Creio que não, Beatriz. Por certo, receberá das mãos do Altíssimo alguns filhinhos que lhe enriqueçam o coração feminino. Que seria das pobres crianças quando se recordassem da avó entre observações descaridosas e pouco dignas? Naturalmente que Saint-Pierre é incapaz de desfazer o noivado pela revelação do pretérito, mas nunca poderia subtrair o lar futuro o mau pensamento acerca da genitora de sua companheira. Muita lucidez. Com o tempo, semelhante recordação poderia tornar-se para a querida Beatriz um fardo bastante pesado. Nem todo o dinheiro do mundo bastaria para lhe restituir a tranquilidade. Isso posto, que motivo nos poderia induzir a tornar Dona Susana mais desventurada do que é? Descer-nos a certas explicações num processo de herança seria enlamear sua memória para sempre. Seria um ato muito indigno de nós. Creio que meus pais, na vida espiritual em que se acham, aprovam plenamente esta conduta.
O que nós estamos vendo aqui? Alcione, ela vê os desdobramentos futuros e os danos que serão causados. Está aqui, mais uma explicação para o título da obra, Renúncia, mais um, de tantas outras provas que tivemos ao longo da leitura, ao longo do estudo. Aqui mais uma prova, ela está aqui diante de tudo aquilo que será ruim. E que mudança vai fazer para ela? Ela não faz questão, não precisa desse dinheiro, né? O bondoso ancião e a neta estavam profundamente surpreendidos. Nunca poderiam pensar que o desprendimento da filha de Madalena atingisse tamanha renúncia. Beatriz permanecia emocionada, sem saber manifestar a gratidão que lhe vibrava na alma. Foi o amoroso velhinho quem rompeu o silêncio, considerando: gostaríamos de restabelecer a verdade, apesar de bastante dolorosa. Estou certo de que Henrique se conformaria de bom grado e que Beatriz não sofreria qualquer dissabor de futuro, satisfeita e feliz por se edificar no teu exemplo. Quem sabe poderias ponderar o assunto com mais vagar e modificar tuas ideias neste particular. Ele ainda tentando convencê-la a mudar de ideia. Não, não creiam, minha resolução é irrevogável. Essa resolução, Alcione, prosseguiu o velho educador, não poderia parecer menosprezo ou um esforço de teu pai? Se Cirilo pudesse ver-te falar, certamente que te arguiria por isso, te censuraria por isso. A interpelada compreendeu que tal argumento era lançado de maneira mais peremptória e retrucou com argumento ainda mais forte. A consciência me diz que o nosso amado ausente me abençoa as intenções. Além de tudo, meu genitor deixou-me uma herança muito sublime, para que eu viesse a preocupar-me com dinheiro. Deu-me um avô generoso e uma irmã devotada. E acaso deixei de receber esse legado santo? Já que experimentou alguma coisa no coração cansado, como nunca sucedera em todo o curso de sua longa existência. Reconhecida e feliz, exclamou: Deus abençoe os teus caminhos. Suas bênçãos, meu avô, são para mim uma riqueza eterna. Beatriz, sensibilizada ao extremo, beijou-a e retirou-se, enxugando uma lágrima. E dada a desistência completa de Alcione, a situação no palacete dos Davenport continuou sem modificações apreciáveis. A enferma, atendida em suas mínimas necessidades pela enfermeira afetuosa, continuava gozando a consideração de suas prestigiosas relações parisienses. Não raro, nobres damas da corte visitavam-na, testemunhando-lhe carinhosa atenção. Retiravam-se, muitas vezes, fortemente impressionadas pelo que ouviam da pobre demente. Acreditas, Marcelina, dizia enferma a uma colega da juventude, que o demo não nos persiga diariamente? Vejo-o em luta constante, trabalhando por aniquilar minha alma. Será que tu também tens algum crime a confessar? Se cometeste alguma falta grave, liberta-te do remorso quanto antes. Satanás nos está espreitando. E, rematando as considerações com gargalhadas sibilantes, gritava: Ah, vamos tirar as máscaras, vamos tirar as máscaras. As visitas quase sempre se retiravam impressionadas e admiradas com a paciência da enfermeira. Um ano fazia que Cirilo e Madalena haviam falecido. Então, aqui já temos um pulo no tempo. Quando o velho Jaque apresentou sintomas alarmantes. O velho médico da família recomendou o máximo cuidado, porque o enfermo tinha existência por um fio, podendo morrer de um momento para outro. Enquanto Beatriz se desfazia em lágrimas, Alcine duplicava a coragem,
de modo a atender os doentes como se fazia necessário. Um portador foi enviado ao norte a fim de solicitar a presença de Carolina e dos seus. Quem era Carolina? A irmã de Susana. Né? Então, a presença da irmã de Susana e de seus familiares, seus filhos, marido. E vendo aqui que Beatriz ficava lá chorando, chorando, mas Alcione, firme, mais um doente para cuidar, então vamos agir. Ela tinha o que fazer. Quando a senhora de Nemur, Carolina, chegou com os 2 filhos, o genitor estava a despedir-se. Então ela veio do norte, lembro que ela não veio sequer ao casamento, né? Lamento. Ela veio sim. Não, o casamento de Susana com Cirilo aconteceu na América, então ela não estava lá. Mas ela estava, então, afastada desde que casou. A irmã de Susana muito raramente vinha a Paris, e por ocasião da morte do cunhado e da enfermidade da irmã, limitara-se a escrever, enviando à viúva condolências e votos de pronto estabelecimento. Então, ela era bem ausente, né? Ela, quando morreu Cirilo, né, e diante da enfermidade da irmã, ela jamais veio, né? Veio agora porque o pai está para morrer. Mas, percebendo que o velho pai estava prestes a deixar o mundo, dera-se pressa em se abeirar do seu leito, em vista de pequena fortuna do antigo educador de Blois. Então, tudo que interessava era a herança, né? Carolina encontrou a irmã em lamentável estado. Não obstante as preocupações egoísticas de um temperamento somítico, né, avarento, não abraçou Susana sem chorar. Deve ter ficado chocada, né? A desventurada viúva dirigiu-lhe comovedoras exortações que lhe calavam fundo no espírito. Talvez não saibas, Carolina, dizia exaltada, que me tornei criminosa aos olhos dos homens e diante de Deus. Condenei Madalena Villamil ao desterro e à miséria, para desposar Cirilo, na América. Fiz tudo quanto quis, mas Deus deixa agora que o diabo me peça contas de meus atos condenáveis. Acalma-se, exclamava Alcione em atitude de serva devotada. A senhora está se entregando a emoções muito fortes com a chegada de sua irmã. Quem é esta enfermeira tão adequada às nossas necessidades? Perguntava Carolina a Beatriz com interesse. Vendo, porém, que a irmã encontrava certa dificuldade em se explicar, a própria Alcione esclareceu. Sou empregada da senhora Davenport, ainda ao tempo em que ela gozava saúde. Pois bem, minha menina, replicava a visitante, com quem se sente bem ao reconhecer que outros tomam para si o trabalho ou a dificuldade que lhe pertencem, Deus há de ajudá-la pelo devotamento com que cumpre os seus deveres. Então, aqui falando já da responsabilidade dos parentes, né? Aqui quem deveria estar cuidando, na realidade, os parentes. Então, ela tem uma serva ali cuidando dela, está muito bem, só assim eu não tenho que fazer nada. Carolina permanecia ali sob forte impressão. A loucura de Susana é bem singular, disse espantada. Por que se referirá a crimes que absolutamente não praticou? Diz o médico, esclareceu a enfermeira com serenidade, que essa perturbação é comum à maioria dos que têm o cérebro transtornado. Em vista de Dona Susana ver-se casado com o primo, que a ela se unia em segundas núpcias, parece sempre preocupada com o assunto, alegando situações imaginárias. Ela mentiu aqui? Mentiu. Mas a mentira para proteger Susana. As mentiras de Alcione têm sempre um motivo muito nobre. E aqui, mais uma vez, ela está mentindo para proteger Susana, para não expor Susana.
A irmã não precisava saber de tudo, né? De tudo que havia acontecido, tudo que a irmã havia feito. A explicação do facultativo é muito plausível, acrescentava a tia de Beatriz. Minha irmã era muito amiga de Madalena Villamil e, possivelmente, lembrar-se-á muito da extinta nos delírios de sua demência. Acresce notar, juntava a filha de Madalena, que meu nome é Alcione Villamil, e esta circunstância não deixará de influir no ânimo da enferma, sempre em minha companhia. Isso é muito curioso, explicava a interlocutora, mesmo porque suas feições são muito semelhantes às da primeira esposa de Cirilo quando moça. Muitos dizem isso, confirmava a moça com humildade. A senhora de Nemur não ocultou a simpatia que a enfermeira lhe inspirava, tecendo-lhe francos elogios junto de Beatriz. No dia imediato, ao de sua chegada, eis que o velhinho generoso, depois de longos padecimentos físicos, despede-se do mundo com grande serenidade. Então, morre Jaque. Alcione resistiu a todos os embates heroicamente, transformando-se num anjo de socorro para cada um em particular. Depois do funeral, foi de balde, foi em vão que um dos jovens, filhos de Carolina, insistiu para regressarem ao norte. A esposa do senhor de Nemur alegava confidencialmente precisar conhecer o testamento paterno. O genitor deixara regular quantia em dinheiro e Carolina queria tomar conhecimento das suas últimas disposições. Mesmo ela não precisando, né? Porque ela levava uma vida nababesca, uma vida tranquila, rica, né? O documento, no entanto, aberto dali a 3 dias, reservava grande surpresa ao seu coração egoísta. Jacques Davenport deixava pequena fortuna para Alcione Villamil, declarando que sua resolução obedecia ao fato de que as filhas e os netos se encontravam devidamente amparados por vastas possibilidades financeiras e que a sua deliberação testamentária, sua herança, nada mais representava que um ato de gratidão para com a enfermeira amada, a cujo carinho se sentia ligado por eterno reconhecimento. Então, eu estava aqui deixando para ela, aliás, que bom que Alcione falou que o nome dela era Alcione Villamil, que era uma coincidência, porque esse nome viria à tona aqui nesse momento, que traria mais dúvidas, né? Então, como isso já estava esclarecido, passou direto, né? E ele, então, explica que era em reconhecimento ao trabalho, à dedicação, né, de Alcione. Alcione chorou comovidamente ouvindo a leitura, e enquanto Beatriz não conseguia dissimular a satisfação que lhe vagava na alma, a tia mergulhava-se em contrariedade intraduzível. Reconhecida a última vontade do morto, Carolina Davenport entrou a pensar seriamente na possibilidade de uma destituição. À noitinha, aproximou-se da filha de Susana, falando-lhe do assunto com gravidade. Beatriz, começou a dizer a senhora de Nemur, algo irritada, não posso calar a estranheza que me causou a disposição testamentária de papai. Francamente, estou decepcionada. Pois eu, titia, muito pelo contrário, penso de outro modo. Acho que vovô praticou um ato de grande justiça. Agora vamos deixar o restante deste diálogo para o nosso próximo encontro. Como dizem, cenas dos próximos capítulos. Como será que se dará essa conversa entre tia e sobrinha, né? Grande surpresa para Carolina. Vamos orar? Jesus, amor de nossas vidas,
Obrigado pela oportunidade de hoje, de conhecer e de ouvir de Alcione como é o verdadeiro amor. Como devemos nos portar, como devemos perceber quando estivermos mostrando a alguém o verdadeiro amor, enfim. Esta mostra só acontecerá quando realmente não tivermos nenhum resquício de egoísmo, de vaidade, de pretensões, a não ser o bem do próximo. Precisamos caminhar muito ainda, Senhor, mas contamos com a Tua presença junto a nós nesta caminhada. Obrigada pela oportunidade de ouvirmos as palavras ditas por Alcione e que possamos refletir sobre elas e, o quanto antes, trazê-las para a nossa vida diária. Fica ao nosso lado, Senhor, nestes dias que nos separam de nosso próximo estudo. Que possamos seguir com a Tua paz. Que assim possa ser, graças a Deus. E é isso então, amigos queridos. Terminamos aqui o estudo de hoje. Retornaremos na próxima semana, se Deus quiser. Que a paz de Jesus nos acompanhe. Até lá.